No caminho até chegar aqui, esse lugar incrível que eu tô, onde a gente vai gravar nosso próximo vídeo, onde a gente vai bater um papo, percebi uma coisa tão simples, mas tão profunda, que é quando você perceber que a única coisa que você tem que fazer na sua vida é viver a sua vida, sendo quem você é, livre de qualquer outra preocupação sobre se você está certo, se você é perfeito, se você é bom o suficiente. E toda essa energia que está indo para esse tipo de pensamento, ela for para eu tenho direito e eu vou fazer o uso desse direito, que é viver a minha vida em plenitude, com o máximo que eu puder. O último papo que a gente teve aqui estava falando justamente sobre não fazer nada. E a sequência desse papo é justamente aqui na sequência de onde eu tô, porque lá eu gravei no chalé que eu tava e agora eu vim aqui pra trilha da Caranha. Essa aqui é a Praia do Ouvidor. E a próxima praia que tem aqui é a Praia da Barrinha. E esse lugar aqui, gente, tem tudo a ver com o meu processo de despertar. Eu sempre vivi coisas muito incríveis espiritualmente nesse lugar. Eu acho que tem uma energia única aqui. E no caminho pra cá, quando eu saí do carro, eu só botei meu fone de ouvido pra ouvir a música que eu queria, com tudo que eu precisava na mochila. E eu simplesmente percebi que hoje é domingo, que eu tenho o direito de viver minha vida. O que eu vou fazer hoje? Viver. Sabe essa responsa? De você perceber que não tem ninguém a esperar, que ninguém vem para te salvar, que você também não deve satisfação para ninguém. E você tem esse direito de fazer o que você quer da sua vida. Especialmente no estado mental que você se permite, que você sai dessa nuvem de pensamentos de o que eu deveria estar fazendo, se eu deveria estar progredindo, e você realmente se toca, você realmente percebe o poder do que é a tua solitude. No vídeo anterior eu falei sobre você se dar um tempo sem fazer nada e estar na própria companhia, e esse vídeo, essa mensagem, ele vem para mim justamente como uma sequência disso, que é o poder de você perceber o que é de fato a solitude e qual a diferença da solitude para a solidão. Quando eu comecei a querer buscar a espiritualidade, desde que eu me mudei do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, eu comecei a ficar muito tempo sozinho. Muito tempo onde eu não tinha amigos, eu não tinha a banda que eu estava todo final de semana tocando. E eu comecei a sair de Itajaí, que é a cidade que eu me mudei, e vir aqui pro Rosa, para Garopaba, porque eu não queria outras distrações, eu não queria gastar minha energia fazendo, sei lá, outros programas tradicionais, que é sair, que é ir para um bar, coisas do tipo. E eu decidi dedicar esse meu tempo para ficar comigo, na minha solitude, na natureza. E foi aí, sem a distração, sem os ruídos de outras pessoas, sem as interferências de outras pessoas, que eu realmente pude começar a me conectar mais comigo mesmo. Saber o que eu sentia, saber o que era verdade para mim, sem esses ruídos, sem essas interferências. E eu lembro que um dia, olha só como eu conheci esse lugar. Para muitas pessoas, esse lance de ficar sozinho é muito difícil. E para mim não era. Desde criança eu me acostumei a ficar sozinho. E aí quando eu vinha para cá sozinho, eu contava de pessoa que não acreditava que eu vinha ficar um final de semana, às vezes uma semana aqui sozinho, às vezes acampado, às vezes no meio da natureza. E aí uma dessas vezes, num dia eu saí para fazer um passeio na Praia da Barrinha. E eu cheguei até onde era o final, assim, onde tinha umas pedras, um lugar bem bonito. E aí eu parei naquele lugar e eu pensei, bom, aqui é o fim da linha, é o fim do passeio de hoje. Acho que era um sábado. Era um sábado, final de tarde. Devia ser umas 4 horas por aí. E nisso que eu pensei isso, cara, veio um cachorrinho até mim, assim, e ele parou do meu lado como se estivesse me convidando, assim, como se estivesse me chamando.
E aí nisso ele já saiu. E quando ele saiu, ele foi fazendo uma trilha, ele foi pegando um caminho que não dava para ver, que era um caminho desconhecido. E aí no meio dessa trilha eu comecei a perceber que não era um lugar que não ia dar em nada. Era uma trilha. E era essa trilha que chega nesse lugar lindo aqui, ó. Pura natureza. Tá vendo? Vaquinha, boi por aqui, pastando. E quando eu senti aquilo, cara, pensa, tu tá ali parado, tu pensa, é o final do caminho, tu tá sozinho. E a vida chega e ela te convida. Diz, não, vem aqui que eu tenho algo para ti. Vem aqui que eu quero te levar num lugar. Porque foi o que eu senti que esse doguinho fez comigo. E aí você para e pensa, naquele dia me marcou muito, porque foi um dia que eu senti assim algo que estava começando a brotar dentro de mim, que era essa conexão com a espiritualidade. Olha esse lugar. E naquele dia veio como se fosse uma confirmação. Depois de um momento bem difícil que eu tinha vivido, de não saber como ia ser minha mudança, transição e tudo mais, daqui a pouco aquilo veio como uma mensagem de quem diz assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Se tu fizer as coisas com a pureza do teu coração, com a boa intenção que você tem tido, pensando não apenas no teu bem, mas no bem da atmosfera como um todo, do ambiente, do eco-ambiente como um todo, né? Das pessoas, da natureza, que foi uma transição que eu fui vivendo de criar esse senso. Tudo vai dar bem, tudo vai dar certo para você. E isso tem sido um norte na minha vida, tem sido um guia na minha vida. E por que que isso aconteceu? Num momento de solitude. Num momento de estar apenas comigo. Daqui a pouco eu podia estar com amigos, com amigas, com familiares, com outras pessoas ali. Mas será que eu ia ter esse nível de conexão que eu tive comigo mesmo? E olha quem chegou aqui agora. Sinais do universo. Falei isso e acabou de passar uma borboleta. E aí, cara? Como é que você tá? Será que eu ia viver isso? Será que eu ia abrir essa porta aqui de dentro e viver tudo que eu tenho vivido até então, trabalhando com espiritualidade, compartilhando as coisas que eu acessei estando sozinho? Então, cara, se você olhar para sua vida, você vai ver que muito do que você faz, mas muito, muito, muito mesmo do que você faz, seja no seu trabalho, seja nos compromissos que você tem, seja no cuidado que você dedica para os outros, além de todos os motivos que isso tem para acontecer, tem uma coisa: tudo isso muitas vezes está te afastando de você ficar só com você, e você encarar o vazio que tem aí dentro. E desse vazio que muitas vezes é dolorido, que ele é sofrido, você penetrar tanto nesse vazio que a natureza desse vazio se transforme de um lugar de falta para um lugar de casa, presença no vazio. Vazio do quê? Vazio do que eu achava que eu era. Vazio dessa mente intelectual que me diz se eu sou bom, se eu não sou bom, se eu deveria estar aqui, se eu não deveria estar aqui. Vazio de saber quem se é. E nesse lugar de não saber quem se é, de não ter fronteiras fixas, você perceber que não existe divisão, que é o que eu sinto agora. Um uníssono, onde você só observa e sente a sua presença. Você percebe que a existência toda tem um ritmo. Tudo tem um ritmo. E é no silêncio que você faz que você percebe o barulho que você tem sido.
E é no silêncio que você encontra o ritmo. Disso. Namastê. Um beijo. Didi.